racional, para que o nosso culto seja racional. O nosso amor não pode ser emotivo, o nosso amor não pode ser uma emoção, mas tudo começa pela emoção, tudo começa pela paixão. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, a sua paixão precisa culminar em amor, porque o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor não trata mal, o amor não se ensoberbece. Precisa culminar em amor, irmãos. Olhe para o lado da pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela: como é que está a tua paixão? Diga para ela: se lembra quando você começou na igreja, como é que você era? Você lembra? Você lembra como é que você era fervoroso? Você lembra como é que você era prestativo? Você lembra como você se doava? Você lembra como você se entregava para o reino? Aí pergunta para ele: cadê? Cadê? Aonde está? O que houve? Pergunta para ele: o que houve, irmão? Acabou a paixão, irmãos. Acabou a paixão. Uma das coisas que eu não deixo terminar no meu relacionamento com a minha esposa é a minha paixão por ela. Eu amo ela, mas o que norteia o nosso relacionamento é a paixão. Eu sou eternamente apaixonado por ela, e eu alimento essa paixão todos os dias, irmãos. Digo que amo, abraço, aperto, falo palavras bonitas, lindas, quero estar perto, quero estar do lado. Sabe por quê? Porque a paixão traz a razão do meu amor para com ela. A paixão é o que norteia as nossas ações, irmãos. É a paixão que move as nossas ações. Sabe por que muitas pessoas não estão fazendo nada na igreja? Estão paradas e nem em prol do reino de Deus. Sabe por quê? Porque deixou a chama se apagar, a chama da paixão. Eclesiastes 9 diz assim: que nunca falte óleo sobre a sua cabeça, e que as suas lamparinas estejam sempre acesas. Sabe de que isso fala? Isso fala do fogo, irmãos. O fogo é a paixão, irmãos. Já viu que uma pessoa apaixonada parece que ela está ardendo, parece que ela está fervendo? Diga para o irmão que está ao seu lado: você precisa arder, você precisa ferver, você precisa se apaixonar novamente pelo Senhor. Deus está à procura de uma geração apaixonada, irmãos. Deus está à procura de um povo apaixonado, irmãos. Deus está à procura de um povo que se destitua de si mesmo e comece a viver a vida de Deus na terra. Diga para o irmão que está ao seu lado: você precisa viver a vida de Deus na terra. O apóstolo Paulo viveu a vida de Deus na terra, irmãos. Ele era um homem apaixonado por Deus. Ele era um homem que não vivia mais para si mesmo, mas ele vivia para Deus. Sabe onde que está o problema da frieza da igreja? É que nós estamos vivendo muito para nós e pouco para Deus. Sabe onde que está o problema da tua tristeza, das tuas angústias? Que você está vivendo muito para você e pouco para Deus. Sabe onde que está o problema da falta de realização de coisas na sua vida? É porque você está vivendo muito para você e pouco para Deus. Você está lutando muito pelos seus interesses. Você está ensoberbado em si mesmo. Eu sei, eu posso, eu canto, eu toco, eu prego, eu faço. Quando você não é nada, irmãos. Nós somos o que somos pela misericórdia e graça de Deus, porque um dia Ele se apaixonou por nós. E aprove a Deus nos escolher. Não aprove a você. Não é por causa dos seus atos belos de justiça, de bondade que Deus te ama, não. Ele te ama por causa dele. Você não é nada, você é um verme. Nós somos vermes. Nós somos vermes. Mas aonde que está o segredo? Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus se apaixonou por você. E a paixão de Deus foi loucura por você. Ele enviou o seu filho para morrer por você. Isso é ato de paixão, irmãos. Deus se destituiu de sua glória e manifestou a sua vida na terra através de seu filho, Jesus Cristo de Nazaré.
se apaixonou tanto por nós que Ele entregou a sua vida por nós. E sabe o que Ele diz? Quem quer me seguir deve fazer as mesmas obras que eu fiz. Deve ser apaixonado, deve entregar a sua vida. Ele diz: qualquer que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, qualquer que for apaixonado pela sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a achará. Aleluia! A lei de perder a vida para ganhar a vida é uma lei de paixão, irmãos. Quando a paixão é direcionada para Deus, nós desfrutamos daquilo que Deus tem para a nossa vida. E sabe o que Deus tem para a nossa vida? Tudo de bom, irmãos. Você está vivendo tudo de ruim, porque Deus tem coisas grandes para você, e você ainda não descobriu isso. Você está tão apaixonado pelas coisas, que você está dizendo assim: tomara que Jesus demore um pouquinho mais, que aqui está tão bom, ai eu não quero morrer, ai eu não quero que Jesus volte. Talvez você está nessa situação, porque você está tão apaixonado pela vidinha que você está vivendo, está tão apegado às coisinhas que você tem, quando Deus tem coisas maiores e melhores para te dar. O teu amor tem que ser mais forte que a morte. A tua paixão tem que ser como a sepultura. Ela tem que enterrar o eu. Ela tem que enterrar o seu querer, para que o querer de Deus, para que o eu de Deus se manifeste na sua vida, irmãos. O apóstolo Paulo tinha todas as características de um homem apaixonado por Deus. Em Gálatas 2:20 ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso? Quem aqui tem coragem de levantar a mão e dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? Só o Fernando mesmo. Será que Cristo está vivendo em você mesmo, irmão? Como é que está a brasa do teu coração? Será que Cristo está sendo a tua paixão mesmo, querido? Como é que está a intensidade do teu serviço para Deus? Como é que está a intensidade da tua leitura da palavra, da oração, do comprometimento com as coisas de Deus? Ou será que você está fazendo porque você gosta de fazer? Será que você está fazendo porque você se acha muito bom naquilo que você faz? Essa semana eu dobrei os meus joelhos para orar aqui, antes de dar esse tema para esse congresso. Eu dobrei os meus joelhos para orar aqui, e Deus começou a ministrar o meu coração, e eu comecei a chorar. Comecei a falar com Deus: Deus, eu não sou nada. Comecei minha oração assim: Deus, eu não sou nada, eu não tenho nada. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua presença. Quando de repente eu falei isso pela terceira ou quarta vez, não me recordo, eu preciso da tua presença. Eu comecei a sentir a presença de Deus. Meu coração começou a se encher, meus olhos começaram a escorrer lágrimas, eu comecei a chorar, eu comecei a falar com Deus, e Deus começou a falar comigo, ao meu coração. E eu dizia para Deus: Senhor, Deus, sem ti eu não sou nada, sem ti nada se move, sem ti nada acontece. Senhor, me ensina a ser mais seu, me ensina a estar mais perto de ti, me ensina a estar mais próximo do Senhor. Eu quero estar mais próximo do Senhor. E Deus começou a ministrar o meu coração, e meu coração começou a se encher de alegria, começou a se encher de alegria. A presença de Deus começou a se manifestar, e eu comecei a sentir a presença de Deus. Aí Deus falou para mim: a única forma de você me entender é da maneira que você está agora. A única forma de nós entendermos a Deus é quando nós rasgamos o nosso coração na presença de Deus. A única forma de compreendermos o que Deus está fazendo é quando nós nos prostramos e nos rendemos aos pés do Senhor em inteireza de coração. A única forma que existe de nós cogitarmos os planos de Deus para a nossa vida diante de Deus é quando nós rasgamos o nosso coração, abrimos o nosso coração na presença de Deus, como foi cantado aqui: se eu me humilhar diante do seu altar,
Se eu me humilhar diante do seu altar, aquilo que me custar. Não é assim o cântico? Só sacrifica quem está apaixonado, irmãos. Só sacrifica quem está amando, irmãos. Nós cantamos, mas nós não sacrificamos nada. Sabe por quê? Porque falta paixão, irmãos. Falta paixão. Nós cantamos, não temos nem consciência do que nós estamos cantando. Os anjos devem ficar olhando lá de cima e falando assim: que povo hipócrita. Ele deixou de faltar, de vir à igreja na quinta-feira por causa da televisão. Ele deixou de orar na hora de comer porque a fome dele era muito grande. Diga para o irmão que está ao seu lado: você precisa se apaixonar por Deus. Você precisa se apaixonar por Deus, porque quando você estiver apaixonado, você vai priorizar Deus, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele se apaixonou verdadeiramente por Deus e não por uma religião, talvez o apóstolo Paulo estava como nós estamos hoje, vivendo uma religião, mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi mudada, ele passou a se tornar um homem apaixonado por Deus, e nós vemos na vida do apóstolo Paulo algumas características desse amor. A segunda característica desse amor é que a paixão nos faz prosseguir quando os outros estão desistindo. Uma pessoa apaixonada, ela prossegue quando os outros estão desistindo. Você já viu isso? Você quer saber se você é uma pessoa apaixonada, irmãos? Olha a influência que as pessoas que estão ao seu redor exercem sobre você. Diga para o irmão que está ao seu lado: a influência que as pessoas que estão ao seu redor indica se você é uma pessoa apaixonada ou não. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós deixamos de dar ouvido a Deus para dar ouvido à fofoca. Deixamos de dar ouvido a Deus para dar ouvido ao mundo. Deixamos de dar ouvido a Deus para dar ouvido ao diabo. Deixamos de dar ouvido a Deus para dar ouvido à nossa carne. Quando na realidade uma pessoa apaixonada, irmãos, as pessoas que estão ao redor dela podem desistir. As pessoas que estão ao redor dela podem retroceder. As pessoas que estão ao redor dela podem parar, mas ela vai prosseguir enquanto os outros estão desistindo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: uma pessoa apaixonada